Comissão Extraordinária das Barragens entregou o relatório final depois de mais de 7 meses de audiências, visitas técnicas e estudos. O parecer traz uma série de informações sobre barragens minerárias e industriais de Minas e propõe mudanças na relação do Estado com o setor. São medidas que buscam evitar a repetição da tragédia de Mariana, provocada pelo rompimento da barragem de rejeitos da Samarco em novembro do ano passado. Eu converso com o presidente do PV em Minas, deputado Agostinho Patrus, que presidiu a comissão aqui na Assembleia. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui no Mundo Político. Alegria é minha estar aqui mais uma vez. Deputado, quais são as principais conclusões desta comissão depois de todo esse trabalho? A principal conclusão é que, mais do que um acidente, o que aconteceu em Mariana foi um crime. Nós vimos aí os áudios da Polícia Federal, vimos os levantamentos da Polícia Civil e existia por parte da empresa o conhecimento de que aquela barragem poderia se romper. Nada foi feito. A então, fiscalização, houve claramente negligência. Sim, a fiscalização também não detectou que existiam problemas, muito porque pela falta de recursos do Estado. A fiscalização muitas vezes é terceirizada, ou seja, o Estado determina que o próprio empreendedor faça e contrate empresas que façam auditorias, que façam levantamentos sobre a barragem, e esses levantamentos não diziam nada sobre os riscos de rompimento da barragem. Quer dizer, era a própria empresa que contratava esse serviço? Sim, contratava a empresa. A história do bode cuidando da horta. Exatamente. Era a empresa que sempre contratou esse serviço e existem trocas de mensagens entre o ex-presidente da empresa e seus diretores, dizendo do risco de que isso acontecesse, levando em consideração, inclusive, a ideia de se tirar os moradores de Bento Rodrigues, e infelizmente isso não foi adiante dentro da empresa. A empresa que foi responsável por fazer esses levantamentos, por determinação da empresa ou por negligência própria, nada apontou, e nós vivemos essa imensa tragédia que vitimou 19 pessoas, matou essas pessoas, botou em risco os próprios trabalhadores da empresa, né, todos aqueles que moravam naquela comunidade. E eu fico imaginando, Viva, se essa tragédia tivesse acontecido às 3 da manhã, ou seja, 12 horas depois. Nós teríamos aí todo mundo, né? Centenas de mortos. Então não é possível mais que Minas Gerais conviva com uma situação como essa. Muitos dos moradores estão brigando por retornar aos seus lares, por voltar às suas condições. Pois é, isso é que eu queria que o senhor dissesse. Esse relatório, ele traz traz conclusões e traz também uma avaliação das medidas reparadoras que a Samarco foi obrigado ou tomou a iniciativa de fazer e tal. O que a comissão acha do que a Samarco está fazendo? Só para lembrar, anteontem saiu uma notícia de que o Ministério Público estava autuando a Samarco por estar tomando medidas questionáveis, né, para construir um dique, para transferir lixo por conta desse rompimento da barragem. Sim, nós já temos 8 meses do ocorrido e as famílias ainda estão sem as suas casas definitivas, né, sem retomar suas vidas. Eu fico pensando... Nada, não tem... Não, nada, elas estão colocadas em casas alugadas, em hotéis. Continua essa situação. Continua essa situação. E mais do que isso, né, Vivi? Se a gente reparar a casa onde a pessoa vive, o carro que ela tinha, a gente não vai nunca conseguir reparar, eu estou falando a gente, mas a Samarco nunca vai conseguir trazer de volta bens tão importantes para as pessoas, como aquele álbum de fotos, né, com os parentes já falecidos, as fotos com a avó, com o avô que já estão falecidos, com os pais que não estão mais aí. Enfim, quer dizer, essas pessoas sofreram algo que não há dinheiro no mundo que possa repor. Agora, como é que o relatório final está propondo 2 projetos, não é isso? Qual que é o conteúdo desses projetos? São 2 projetos. O primeiro deles faz uma consolidação da lei de barragens, faz com que essa lei das barragens de Minas Gerais, essa nova legislação, esteja de acordo com a lei federal, que foi aprovada há cerca de 2 ou 3 anos atrás. Além disso, ela é mais exigente? Sim, ela tem algumas exigências que a nossa lei não fazia, mas além disso, nós estamos sendo mais exigentes do que a lei nacional e que a lei federal das barragens, proibindo
as barragens pelo método a montante, que foi esse método utilizado pela Samarco e utilizado nos outros grandes acidentes que tivemos em Minas Gerais, em Miraí. Esse método de construção de barragens. Sim, de construção de barragens, que é responsável... Não vai poder mais... Em Minas Gerais, aprovado esse projeto, não será mais permitido. Além disso... E aí tem que usar outra tecnologia. Outra tecnologia, existem outras tecnologias de barragens, e mesmo que se utilize outras tecnologias de barragens, elas têm que estar, no mínimo, a 10 quilômetros de distância de qualquer comunidade ou povoamento. Tem que estar também a 10 quilômetros de qualquer reservatório de água. Nessa semana que passou, o Copan aprovou uma barragem que está a cerca de 150 metros de comunidades, que está a 1,5 km. Barragem de rejeito. De rejeito, com método a montante, que está a cerca... Depois de tudo isso, 150 metros? 150 metros das comunidades, e está também a cerca de 1,5 km. Isso onde? Aqui próximo a Belo Horizonte, na região de Nova Lima, e está a 1,5 km dos reservatórios da Copasa que abastecem a água de Belo Horizonte. Então, obras como essa não podem mais ocorrer no nosso estado. Mas o Copan aprovou isso porque, pela legislação, isso é permitido hoje? Pela legislação atual, sim. O que nós esperamos é que esse projeto aprovado no segundo semestre é que essas barragens fiquem definitivamente banidas do estado de Minas. Além disso, nós estamos determinando que toda a taxa de fiscalização e de autorização para mineração seja exclusivamente utilizada na Secretaria de Meio Ambiente. Para que você e os nossos telespectadores tenham uma ideia, são cerca de 250 milhões de reais arrecadados todos os anos, em que pouco mais de 30 ou 40 milhões vão para o sistema de meio ambiente. O restante é utilizado para outras áreas. Então nós vamos... cobertor curto do jeito que nós estamos, o senhor acha que o governo vai concordar com isso? Eu espero que sim, isso faz parte, isso é importante para a questão minerária, que é tão importante economicamente para Minas Gerais. Nós não podemos mais, por falta de uma fiscalização mais efetiva, por melhor qualificação, melhores salários para aqueles que trabalham no sistema, melhores condições de trabalho, que acidentes como esse aconteçam. Não dá mais para que a gente ponha a raposa para tomar conta do galinheiro. Agora, os parlamentares vão ter como continuar acompanhando o que está sendo feito, porque tem um longo processo pela frente aí em relação à tragédia de Mariana. Né? No final desse nosso projeto final da comissão, nós repassamos as demais comissões da Casa, como a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Administração Pública, enfim, outras comissões, que acompanhem cada uma delas, dentro da sua área, as ações que estão sendo tomadas e estão sendo realizadas pela empresa. Quando a comissão foi criada, surgiram algumas críticas na imprensa em relação aos membros e as ligações desses membros, quer dizer, deputados que estavam participando da constituição dessa comissão extraordinária, que seriam ligados a mineradoras como doadoras de campanha deles. O senhor acha que isso de alguma forma afetou o andamento dos trabalhos? O senhor viu algum tipo de resistência? Porque nós sabemos que existem aí realmente essas ligações, não é? Eu não acho que isso... As mineradoras são doadoras mesmo. Sim, eu não acho que isso afetou... Pelo menos eram, né? Sim, eu não acho que isso afetou o trâmite da comissão. É importante exatamente que existam, que os setores estejam representados, aqueles deputados que representam esse setor e legitimamente dizem que representam, não se furtam a essa, colocação e a essa adjetivação, fizeram o seu trabalho do mesmo jeito que nós temos deputados que participaram da comissão, que são aprovados. Mas isso não criou nenhum imbróglio, de maneira nenhuma, no avanço da comissão? De maneira nenhuma. Nós temos deputados na comissão que também foram apoiados pelo movimento dos atingidos de barragem, foram apoiados pelos movimentos sindicais de prestadores de serviço à mineração, que também participam. Isso faz uma mistura boa e uma boa discussão. Eu não acho que um deputado, eu pessoalmente não recebi valor nenhum de nenhuma dessas empresas mineradoras. É uma lógica que nós temos dentro do Partido Verde, que nós não recebemos não só das empresas que têm algum relacionamento com o meio ambiente ou que tem alguma parte que tenha discussão ambiental,
mas também de empresas de bebida, de cigarro, enfim, nós não recebemos recursos dessas empresas, mas não acho que isso é ilegítimo receber, não acho que isso seja nenhum problema. Incompatível com o Partido Verde, né? Sim, exatamente. Deputado, vamos falar um pouquinho aqui da sua condição com o senhor como líder do bloco Compromisso com Minas, que compõe aí a base de sustentação do governo Fernando Pimentel. Eu queria saber que o senhor avaliasse como é que está a relação dessa base com o Pimentel na casa como é que foi nesse semestre que nós estamos encerrando, né? Essa relação é uma relação muito positiva. Nós sabemos das dificuldades em que vive o Estado, né? A União da mesma forma, quer dizer, o governo federal recentemente levou à Câmara um projeto em que apresentava um déficit de 170 bilhões de reais. Se o governo federal, que arrecada cerca de 70% de tudo que é arrecadado no Brasil, vive uma situação financeira como essa, os estados, os municípios vivem uma situação mais difícil ainda. Então nós sabemos que o governador Pimentel vive um momento de dificuldade financeira no estado, né? Os salários estão sendo pagos de forma escalonada, a dificuldade dos investimentos, mas nós sabemos que é um momento que nós temos que enfrentar, e nós, como deputados, não podemos criar uma nova crise política maior do que a crise em Brasília, maior do que a crise econômica, para dentro do estado de Minas Gerais. Agora, ele enfrenta também questionamentos na justiça, não é? É investigado no Superior Tribunal de Justiça. A base está consolidada em torno dele, no sentido de apoiá-lo, mesmo numa situação delicada dessa? Eu acredito que sim, muito mais do que apoiá-lo, apoiar Minas Gerais. A gente anda pelas cidades de Minas, anda por Belo Horizonte, e o que a gente vê é um número imenso de placas de vendas, de alugas, de comércio fechado, de restaurantes que deixaram de existir, de empresas, de fábricas, enfim, de prestadores de serviço que sofrem com a crise, e não vamos ser nós, deputados estaduais aqui, que vamos criar uma nova crise para o governo de Minas e mais dificuldades para Minas Gerais. Foi aprovada a primeira parte da reforma administrativa, né, da LDO. Qual que é a importância de aprovar esses projetos nesse momento de crise para o Estado? Isso é fundamental. Quer dizer, segundo o governo do Estado, segundo as justificativas que chegaram aqui na Assembleia, essa reforma vai trazer uma economia de cerca de 300 milhões de reais por mês. Isso é muito significativo. É importante para aqueles que estão inclusive prestando serviço no Estado, aqueles que são funcionários públicos, tenham a garantia do seu recebimento. Então, as reformas são importantes, a Assembleia entendeu por aprová-la, por grande maioria, e o Bloco Independente votou majoritariamente a favor dessas reformas. Deputado, vamos falar de eleições, né? O senhor preside o PV. O PV vai ter uma candidatura própria ou vai partir para um apoio, fazer uma aliança e apoiar uma outra candidatura? Qual que é a... O PV em Belo Horizonte tem uma tradição muito grande. Nós tivemos o vice-prefeito Ronaldo Vasconcelos, que foi vice do hoje governador Fernando Pimentel. Na última eleição, na eleição passada, o vice-prefeito e atual vice-prefeito de Belo Horizonte disputou e era filiado ao PV até pouco tempo atrás, o ex-deputado e atual vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros. Então o PV é uma força tradicional na disputa de Belo Horizonte. Mas é uma tradição de vices, hein? Vai ter vice de novo ou vai ter quem sabe nós não fomos duas vezes... de chapa? Nós não fomos duas vezes vice para emplacar agora a prefeitura. Nós temos o nosso candidato, o Mário Henrique Caixa, deputado aqui conosco. Mas é para valer essa candidatura? Claro, o Mário está muito determinado e eu acho que é um grande nome para Belo Horizonte. Isso não nos furta de conversar com os demais partidos. Ele mesmo tem feito essas conversas. Nós temos 2 vereadores que são importantes também na Câmara de Belo Horizonte, que tem uma atuação importante, com vários mandatos, cada um deles. E essa conversa dentro do partido, nós vamos fazer a melhor escolha com a Executiva Municipal, com os vereadores, com o Caixa, para que o PV defina o seu norte aí na eleição municipal. Agora, o deputado Mário Henrique Caixa, ele é pré-candidato, não é? Ainda tem que ser confirmado em convenção, mas a gente sabe que este é o momento, como o senhor está dizendo, de conversas, de negociações entre os partidos, pensando aí em alianças. O PV estaria disposto, eu reafirmo a pergunta,
estaria disposto em não ter esse cabeça de chapa, em fazer uma aliança? E se tiver, em que campo? Sim, nós estamos dispostos a conversar. Nós temos uma tradição aqui de estarmos aliados ao prefeito de Belo Horizonte, né? Tivemos uma participação na chapa, os 2 vereadores de Belo Horizonte apoiam a administração municipal, então esse seria se nós não tivermos um candidato a prefeito, né? E eu acho que é muito provável que o tenhamos, mas se nós não tivermos um candidato a prefeito, esse caminho junto ao prefeito Márcio Lacerda, que é um caminho que nós já trabalhamos juntos, que nós apoiamos a sua gestão, talvez seja um caminho, vamos dizer, preferencial. Mas não quer dizer que nós... Mário Henrique Cacha seria, assim, um bom vice... eu acho que... candidato a vice-prefeito? Vice eu não sei, eu sei que... Ele é muito bem votado, né? Para o candidato do Márcio Lacerda seria muito bom, né? Eu sei que... Eu não sei se ele seria o melhor vice, mas o melhor candidato, eu não tenho dúvida. Como candidato em Belo Horizonte há 2 anos atrás, ele foi o melhor candidato. Ele foi o mais votado entre os deputados estaduais e federais. Então nós temos muita tranquilidade em dizer que, pela experiência recente que tivemos, ele é o melhor nome para Belo Horizonte. Né? Foi o nome mais aprovado pelas urnas, sendo mais votado que os deputados federais e todos os outros deputados estaduais. Qual é a sua impressão desse cenário pulverizado que nós vamos ter, que tudo indica, né? Que teremos, assim, não sei se vão ser 10 candidatos, mas certamente muito pulverizado, diferente de outros arranjos partidários, de outras eleições, onde houve uma polarização e os partidos se aglutinaram em torno de 2 nomes. Tudo isso é consequência da mudança da legislação eleitoral que nós tivemos. Nós vamos ter uma eleição diferente das outras com um prazo muito curto, né, de 45 dias só, o que vai dificultar o conhecimento pela população dos candidatos. Por isso o nome do Cacha é um nome muito viável, porque já é um nome muito conhecido em Belo Horizonte. Nós vamos ter também uma forma diferente de campanha, sem o financiamento, né, empresarial das campanhas. Isso tudo, essa forma nova de disputar, tem feito com que os parâmetros das eleições anteriores não valham para agora. Né? O que nós vivemos nos últimos anos foi a consolidação de 2 ou 3 nomes como os candidatos. O que o partido está pensando em termos de estratégia por conta da agora ausência do financiamento empresarial? Não, nós vamos lançar uma campanha de ajuda das pessoas físicas aos nossos candidatos. O PV tem uma votação muito expressiva quando se vota em legenda, é um partido muito bem visto pela população, então eu acredito que nós vamos ter a possibilidade de arrecadar recursos expressivos com isso, porque é um partido, em primeiro lugar, que não está envolvido em nenhum dos escândalos que nós vivemos nos últimos anos no Brasil, não se tem nenhum nome do PV citado, a população busca por pessoas éticas, sérias, né? E o PV tem nomes assim para oferecer, então eu acredito que esse novo modelo vai nos favorecer. Como é que, em Minas, quais são as metas? Então, nós temos nomes importantes, teremos um candidato importante em Uberaba, temos candidato em Pouso Alegre, candidato em Betim, o deputado Rômulo Veneroso, ex-deputado aqui dessa casa. Disputa novamente. Que disputa novamente, já disputou, exatamente. Teremos também candidaturas importantes em várias cidades, né? Como eu já citei aqui, Pouso Alegre, com Uberaba, enfim, várias cidades importantes do interior de Minas, outros como candidato também a vereador. E estamos aí com candidatos em cerca de 500 municípios em Minas Gerais, onde o PV está consolidado e terá candidatos a prefeito, a vice-prefeito ou a vereador. O partido está querendo crescer nessa eleição? Sim, é o nosso desejo, mas essa não é a meta principal. Até porque esse é um ano difícil, né? O eleitor está muito resistente. Sim, o PV sempre foi um partido pequeno, porque o PV sempre foi muito seletivo na escolha das pessoas que participam do partido. Não adianta nós termos um partido grande, mas um partido desmoralizado, ou um partido envolvido em várias questões polêmicas ou várias questões de éticas, enfim. Então o partido procura buscar candidatos mais do que a quantidade, a qualidade naqueles que se filiam ao partido. Então mais importante para nós do que o número maior de candidatos é o número melhor de candidatos. Deputado, foi um prazer ter o senhor aqui no Mundo Político. Obrigado. É uma alegria estar sempre falando aqui, eu que estou sempre acompanhando o trabalho seus aqui, estou sempre assistindo o Mundo Político e sei que esse é um programa referência para a política em Minas Gerais.
Eu conversei com o deputado Agostinho Patrus, ele é presidente da Comissão Extraordinária das Barragens, que acaba de entregar um relatório, aquela comissão que foi criada logo depois daquela tragédia em Mariana, provocada pelo rompimento da barragem de rejeitos da Samarco. Essa comissão trabalhou, mais de 7 meses e entregou um relatório que contém propostas de projetos que serão apresentados à própria Assembleia e discutidos com o governo do Estado. Estou correta, deputado? Correto. E nós falamos aqui também sobre as eleições municipais, como é que o PV está pensando na disputa de Belo Horizonte e no Estado, nas outras cidades do Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.